Olá, vamos começar mais um capítulo, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver o vídeo, né? E hoje a gente vai iniciar o capítulo 5, que vai falar sobre os países subdesenvolvidos, que também tem muito a ver com o capítulo anterior, que a gente falava sobre indicadores sociais, tá bem? Então a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre esses países subdesenvolvidos, né? E por que, professor, um capítulo falando sobre só os países desenvolvidos? Para que a gente realmente entenda todo esse processo, né? E o porquê, as causas desse processo. Então, hoje a gente só vai ver mais uma introdução do que é esse capítulo e depois a gente vai vendo de forma mais detalhada, tá bem? Bora lá! Para que a gente inicie, quando a gente for identificar e quando a gente for, como é que se diz, dar um termo mais específico para o que é país subdesenvolvido, a gente vai dizer que é uma diferença de economia e social, uma diferença econômica e social. Porque os países subdesenvolvidos, quando a gente vai olhar um país subdesenvolvido, um país e com países desenvolvidos, a gente sabe que a economia e a sociedade têm um ritmo de vida e têm uma qualidade de vida totalmente diferente. Então, essa diferença econômica e social é o primeiro termo que a gente pode falar sobre um país subdesenvolvido, tá bem? Aí, durante todo o processo, durante toda a história, foram se dando outros nomes a esse processo, né? Foram identificando e classificando esses países com diversas formas. Primeiro, ele foi chamado de terceiro mundo. Por quê? Porque eles tinham dito que existiam dois mundos diferentes, né? Como se pegasse o globo mundo, né? O globo terrestre mundo e dividisse entre as partes dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, que vai estar muito ligado, né, a esse termo aqui, ó. Esses dois, eles vão ter uma ligação, porque eles vão dizer que a parte norte do mapa mundi, né, que são os países subdesenvolvidos, países europeus, são os países desenvolvidos, e a parte sul é onde estão todos os países subdesenvolvidos que têm essa dificuldade. Então, por isso que esses dois termos eles têm uma ligação. E essa parte aqui, países sul, é a mais utilizada hoje em dia, né? Era mais utilizada até realmente se colocar o termo de subdesenvolvido, por conta disso, porque eles diziam que era como se fosse passado uma linha no mapa mundo, que os países europeus eram os países desenvolvidos e os países da América Central, os países africanos, da Ásia, por ali, né, do continente africano e asiático, os países em subdesenvolvimento, que isso não é uma verdade que a gente vai ver aqui, quando a gente vai falar sobre também países desenvolvidos e subdesenvolvidos, porque nem todos os países que estão no hemisfério europeu também, ele está em desenvolvimento, né? Tem alguns que estão em desenvolvimento, então nem todos são desenvolvidos. E a gente não pode dizer que alguns países da África e da Ásia, eles estão desenvolvidos, ou eles estão nem em subdesenvolvimento, porque tem países que nem esse termo subdesenvolvido a gente pode utilizar, porque são países muito, muito, muito pobres, e cada vez mais ficando mais pobres e mais complicadas as situações lá. Então, por isso que foram mudando esses termos, mas países sul ainda é utilizado de uma certa forma. E esse subdesenvolvimento eles vão dizer que não é só um atraso, né? É só um atraso, mas logo mais o país vai ficar desenvolvido. Mas é um termo que eu coloquei, atraso duvidoso, né? É um termo duvidoso, porque quando se vai fazer um estudo mais aprofundado, né, e os estudiosos falam muito isso, que é bem impossível a gente dizer que todos os países do mundo vai ser desenvolvido, porque infelizmente sempre vai, principalmente no sistema capitalista, você vai ter essa questão das classes, né? Então sempre vai ter os países que vão estar mais desenvolvidos, eles vão meio que barrar ou dificultar o desenvolvimento de outros, porque eles sabem que eles precisam desse serviço, eles precisam estar nesse domínio para que eles continuem bem desenvolvidos, né? Então, por isso que falar esse termo que o subdesenvolvimento é só um pequeno atraso e que logo mais o país vai ser desenvolvido, não é bem assim, porque a gente sabe que para um país ser desenvolvido ele tem várias outras etapas e outras peculiaridades que precisa ser visto, que é os indicadores aqui, ó, que a gente vai ver. Que esses principais indicadores, como a gente viu no capítulo anterior, né? Renda per capita, mortalidade infantil, expectativa de vida
escolaridade. Então, quando se fala que o país subdesenvolvido é só um pequeno atraso, é só rapidinho ele vai se desenvolver, não é, né? Não é. Tanto é que o Brasil é um exemplo disso, né? Ele está nesse termo subdesenvolvido há muito tempo e ele ainda tem muito que melhorar para ser um país desenvolvido, tá bem? A China também é um exemplo disso, né? Que é um país dito subdesenvolvido, que ela está cada vez mais, né? Está crescendo e tal, mas ainda não é considerado um país desenvolvido. Então, se a China não é considerada um país desenvolvido, imagine outros países que não têm nem metade da capacidade que ela tem, né? Quando eu falo capacidade, é também na questão internacional, na questão de voz no meio internacional, na sua questão social, na sua questão econômica, entendeu? Então, por isso que esse termo desenvolvido é a justificação que eles dão para esse termo subdesenvolvido é que fica meio a duvidar, tá bem? Aí o que vai acontecer? As economias emergentes, que também foi um termo dado a esses países que estavam nesse processo, é porque essa teoria vem dizer que são economias emergentes, sem fronteiras, que não precisa ter fronteiras entre os países, que os países precisam se ajudar, que não precisa ter fronteiras, que precisa se ter essa união, enfim. Então são só economias emergentes, economias que estão precisando de uma ajuda, de um apoio. Então todos esses termos foram se colocando durante o tempo e a história. E se ficou esse de subdesenvolvimento por conta disso, por ser mais realista, né, com as questões de que está subdesenvolvido porque está conseguindo se melhorar a economia, está conseguindo melhorar a questão social do país, mas tem muito ainda a acrescentar, tá bem? Aí o que vai acontecer? No próximo vídeo a gente vai falar sobre esse conjunto de países que formam esses países subdesenvolvidos, que são 6, tá? E dentro desses grupos a gente vai ver cada característica que se enquadra nesses grupos, tá bem? Então, para se iniciar foi isso. Depois a gente vai ver também que as características que dificultam esse desenvolvimento nos países subdesenvolvidos, né? Mas a gente vai saber que sempre esses indicadores aqui vão ser o primordial. Qual a dificuldade que está acontecendo? Então, para que a gente veja qual é a dificuldade desse país, a gente tem que ver esses indicadores aqui principais. Qual a dificuldade que o país está tendo para desenvolver esses indicadores sociais aí e se tornar desenvolvido no processo melhor para que a sociedade viva de forma melhor, tá bem? Então, para que a gente assimile essa introdução do conteúdo, é justamente isso, os termos que se eram usados para se definir esse processo dentro de um país, né, terceiro mundo, país em desenvolvimento, subdesenvolvido, país do sul, porque eles acreditavam que todos que estivessem na parte sul, né, que eram os países subdesenvolvidos e economias emergentes. E o termo mais adequado que se usa para definir esse país em desenvolvimento é essa diferença econômica e social. Então, o país subdesenvolvido ele vai ter uma diferença econômica, uma diferença social, até dentro do próprio país. Então, quando a gente vai ver regiões para regiões, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande, né, na questão da economia, da sociedade, da qualidade de vida e, dentro disso, os indicadores sociais, que são primordiais, como a gente já falou em capítulos anteriores, tá bem? Então, para que a gente comece essa introdução sobre o capítulo é isso. Qualquer coisa, vocês voltam ao vídeo, dá mais uma olhada, dê uma lida no capítulo. No começo do capítulo, da página 62, 63, uma lida bem rápida, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês perguntam, certo? Até a próxima.